Olá pessoal, bom dia para vocês e espero que estejam preparados para mais uma aula de Ciências e Biologia. E hoje o assunto é muito da hora, muito importante, porque todas as informações dessa matéria, além de você levar para a vida, você também tem a oportunidade de sair do ensino médio, do ensino fundamental e continuar estudando, fazer uma faculdade e mudar de vida. Bom, então para isso, hoje a gente vai ter uma aula muito legal, começando com uma introdução com a professora Daniela. Isso mesmo, com a professora Daniela. Ela vai dar uma breve introdução para vocês e depois a gente entra com o tema que eu só vou falar daqui a pouco. Então fiquem ligados e boa aula! Bom dia, meninos. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. E a gente vai falar hoje sobre seres vivos. O assunto que vai ser estudado é sobre os seres vivos. Então vamos para as características gerais que todos os seres vivos vão ter. Todos os seres vivos vão apresentar uma composição química. Isso quer dizer o quê? Que eles vão ser formados por águas, açúcares, proteínas, por ácidos nucleicos, que é o material genético, o DNA, por exemplo, além de outros elementos que a gente encontra, por exemplo, hidrogênio, carbono, fósforo, nitrogênio, tudo isso aí forma o corpo dos seres vivos. É uma das características. Outra característica, seres vivos têm metabolismo. Isso quer dizer o quê? Que são várias reações químicas que o corpo faz para produzir energia, para funcionar, para se manter. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente faz respiração para produzir energia. Outros seres vivos, como as plantas, vão fazer fotossíntese. Outra característica é o ciclo de vida. Todos os seres vivos vão nascer, crescer, se desenvolver, se reproduzir até morrer. Isso é o ciclo de vida. Outra característica dos seres vivos é a reprodução, que é a geração dos descendentes, dos filhos. Ela pode ser de dois tipos, assexuada e sexuada. Assexuada é quando o filhote gerado ele é idêntico ao genitor. E assexuado é quando tem dois genitores e cada um dá uma característica para aquele filhote. Outra característica importante é a reação ao ambiente. Este ser vivo ele vai perceber e vai interagir com o ambiente que ele vive. Então ele vai perceber se tem luz, se é dia ou se é noite, qual é a temperatura daquele local. Ele vai ouvir sons, vai ver, vai perceber aquilo para ele procurar alimento, para ele se proteger. Então ele reage ao ambiente. E outra característica é que todos os seres vivos são formados por células, que é a unidade básica da vida. Os seres vivos que têm apenas uma célula são chamados de unicelulares, e aqueles que têm milhares de células são chamados de pluricelulares ou multicelulares. Agora eu vou dar um tempinho para vocês poderem copiar no caderno, ok?
Segundo uma pesquisa que veio do Reino Unido, 2 cientistas de lá tiraram uma conclusão, depois de um estudo, que a população humana está cada vez mais, posso dizer assim, burra, menos inteligente. Isso mesmo. Essa pesquisa diz que casais muito inteligentes estão cada vez menos tendo uma quantidade menor de filhos, ou nem tendo, enquanto pessoas de inteligência média e baixa têm muito mais. Então essa evolução, que a gente já falou um pouco sobre evolução, mostra que cada vez mais a população está um pouco se tornando, posso falar burra? Menos inteligente. Então imagine, pessoas inteligentes estão tendo menos filhos ou não estão tendo. E depois dessa informação, que é um estudo que eu já tinha ouvido falar há muito tempo, a gente vai falar sobre o assunto da nossa matéria de hoje. Que é reprodução de seres vivos. Então, eu vou explicar um pouco sobre reprodução de seres vivos, desde as reproduções assexuadas e reproduções sexuadas. Então, como a gente vai dizendo, quando falamos de reprodução, a reprodução ela serve para quê? Para dar continuidade às espécies, perpetuação de cada espécie, cada indivíduo que existe no planeta. E se ela deixar de existir, ela vai ser extinta. Então o que acontece? Quando a gente fala sobre reprodução, não é um ato só sexual, né? Que vocês estão acostumados muito a falar sobre isso, né? De transar e tudo mais. Não, de sentir prazer. É para dar continuidade às espécies, à genética que você tem aí dentro. E existe uma grande modalidade de tipos de reprodução. Isso é muito importante porque mostra o quanto os seres vivos são muito diversos. E quando a gente fala modalidade de reprodução, eu não estou falando em posições sexuais, tá bom, pessoal? Estou falando sobre cada indivíduo tem sua particularidade e eu vou estar explicando algumas delas aqui. As plantas vão ter seus diferentes tipos de reprodução. Os animais vertebrados e invertebrados também vão ter seus diferentes tipos de reprodução. Até os seres micros, eles vão ter algumas modalidades de reprodução. Esses seres micros são os seres unicelulares, as bactérias, os vírus, então eles também têm alguns modos de reproduzir. Então vamos começar a falar sobre reprodução dos seres vivos. Então vou falar das reproduções de seres vivos assexuadas e também sobre as sexuadas. Para vocês entenderem melhor, vamos começar pela assexuada. Assexuada, A, começa com A. O A, que é o prefixo de negação. Então não vai ocorrer troca, quer dizer que não vai ocorrer troca de materiais de seres diferentes. A sexuada, ela vai ter troca de gametas entre os seres. Então, cada um dessa espécie, né, vamos denominar como macho e fêmea, eles vão ter trocas de células especializadas desses seres. Então, se eu for dar um exemplo de animais, cada animal, o macho e a fêmea, vão dar trocas de quantidades iguais, só que são gametas diferentes. Então, um exemplo, uma célula reprodutória mais conhecida, que vocês já ouviram falar, é o espermatozoide. O espermatozoide, o macho desse animal, ele vai produzir esses gametas, que pode ser chamado de espermatozoides, células reprodutoras. E a fêmea também vai produzir células reprodutoras, que são os óvulos. Então, na junção desses dois,
vai dar continuidade e também formação a um novo ser vivo dessa espécie. E agora eu vou falar para vocês por que a reprodução sexuada é uma reprodução que tem mais segurança na continuidade das espécies. Então vou falar agora uma gíria aí que vocês estão acostumados a falar, que qual que é o estouro, né, da reprodução sexuada? É por causa da variabilidade genética. Vocês já ouviram falar sobre isso? Variabilidade genética. Então, um exemplo. Tem um macho e uma fêmea, elas vão se reproduzir. Vou dar um exemplo de cachorro, né? O cachorro vai lá reproduzir com o outro. Daí você nasceu 6 cachorros, fala, nossa, eles são muito parecidos. Mas existe uma variabilidade genética. Na parte interna, vamos dizer assim, deles, eles têm diferente, todos os indivíduos ali são diferentes. Eles podem ser iguais, idênticos por fora, mas por dentro existe essa variabilidade genética. Então, cada indivíduo ali não é parecido com o outro. Um exemplo mesmo, de repente vocês têm se vocês têm irmãos da mesma mãe e do mesmo pai. Então, o que acontece? O seu irmão, ele não é igualzinho, idêntico a você. Ele pode ser parecido, mas não é idêntico. Então isso é o grande boom, né? O grande estouro. Por quê? Porque cada indivíduo tem uma adaptação diferente no ambiente. Isso faz que a espécie consiga sobreviver por um longo período, né? Que sempre exista no meio ambiente, na natureza. Então olha só que informação da hora. Estava pensando aqui também numa outro tipo de explicação para a variabilidade genética. O que estamos passando agora, né? Estamos numa pandemia onde existe um vírus que ele é letal para algumas pessoas, mas para outras não. Então muitas pessoas não acreditam, até agora, que já passou mais de um ano, que ele exista. Mas muitas pessoas já morreram por causa desse vírus. Então, isso se chama variabilidade genética. Porque quando o vírus contamina uma pessoa, ela pode evoluir para um tratamento que seja eficaz, né? Que não aconteça nada, que a pessoa pegue só uma gripe, mas para outras é fatal, né? Vai levar ela à morte, a óbito. Então imagina, se todas as pessoas do mundo tivessem o gênese, quer dizer, vou simplificar melhor, né? Fossem iguais na parte interna delas, né? Que a gente chama isso de genética, de DNA. Então, imagine se o DNA delas fossem todos iguais e viesse um vírus como o Covid, né? O coronavírus, e contaminasse toda a população. E o que ia acontecer é muito simples de deduzir. Todos iam morrer. Mas como existe essa variabilidade genética, alguns organismos de pessoas são muito mais fortes do que outros. Então isso é como fosse quase uma seleção natural. E quando eu falo de seleção natural, a gente lembra de Darwin, que foi um grande evolucionista, né, e um cientista histórico na parte da ciência e biologia. E claro que isso vocês vão aprender futuramente. Mas olha como as coisas em ciências estão interligadas. Então, pessoal, esse lugar que eu gravo aqui é o escritório que eu tenho em casa, que eu montei para estudar, né? Mesmo eu sendo professor, eu já tendo 2 faculdades, eu continuo estudando e não paro, e ainda quero estudar muito mais. Eu acho que isso é um karma na minha vida. Conhecimento nunca é demais, aproveitem as aulas. E eu estou aqui só para passar, para dizer que a aula, o vídeo está praticamente em 15 minutos e eu vou terminar aqui, finalizar ele e a gente vai dar continuidade na próxima aula. Como eu já falei, para vocês não ficarem tão ansiosos, a gente vai falar quais tipos, quais modos de reprodução assexuada e como elas funcionam, tá bom? Então eu vou detalhar certinho para vocês aprenderem aí nos mínimos detalhes. A gente tenta simplificar
o máximo do possível, porque a gente entende, né, que são classes muito seriadas, né, tem séries aí, uma junto com as outras, oitavo junto com o nono, sétimo junto com o sexto ano, os colegiais também. Eu chamo colegial, é modo antigo, mas hoje a gente fala ensino médio. E para ficar mais fácil, uma linguagem que vocês entendam, né? A gente compreende aí a necessidade de vocês estarem aprendendo e também a dificuldade, né, que o mundo traz pra gente. Às vezes, quando vocês estão lá no mundão, lá fora, vocês acabam não frequentando as aulas. Então, isso dificulta dar continuidade no ensino. Mas a gente está aí firme e forte, que nem prego na areia, para conseguir trazer ensino de qualidade para vocês o mais simplificado possível. Fechou? Pessoal, então a nossa aula chega ao final. Espero que tenham gostado e aproveitado muito bem. Então, vai ser deixado um roteiro para vocês, onde vocês vão acompanhar passo a passo sobre o que vocês vão ter que produzir, vocês vão ter que fazer aí em sala de aula. E estarei recolhendo as atividades, como sempre. Todas as atividades que são feitas vão ser recolhidas, colocadas numa pasta e enviado para nós, estar corrigindo e ver qual a dificuldade, do que vocês não estão conseguindo entender. Eu sei que é muito difícil essas aulas remotas, né, através dos vídeos, mas no momento que estamos agora, é o único jeito de a gente prevenir vidas, se proteger, não só as suas, mas a de todos que estão envolvidos nesse processo. Então eu fecho aqui com um forte abraço e até a próxima aula de semana que vem. Tamo junto, pessoal!